Bem, vamos falar agora de tosse, né? Que vocês perguntaram muito. Eu fiz alguns vídeos, né, falando sobre tosse, tosse seca, tosse proativa. E eu percebi que muita gente perguntou nos comentários algumas coisas específicas, né? E as dúvidas meio ficaram confusas. Então eu vou explicar de maneira geral o que é a tosse, né? Só para vocês entenderem, a tosse nada mais é do que a gente tem aqui o pulmão, a gente tem as vias aéreas aqui respiratórias. Então alguma coisa que irrita e manda o estímulo para o nosso cérebro, né? Acaba levando a uma contração e que você às vezes nem consegue controlar isso, né? Do diafragma, e o ar sai de uma vez. Então a tosse é isso, né? Por vários aspectos, só para vocês entenderem, né? A gente tem receptor que acaba estimulando e levando a tosse, né? No esôfago, no estômago, no pericárdio, que é essa parte aqui do coração, né? No próprio pulmão é possível você ter também, né? E nas partes das vias aéreas respiratórias altas, que é o mais comum no quadro de quando você tem um quadro gripal, você tem alguma doença, que é das mais comuns que dão quadros agudos, né? Então vamos lá entender melhor o que se trata a tosse. Em primeiro lugar, quando você pensa em tosse, você vai ter uma classificação, né? Primeira coisa que você tem que entender é que tosse não é doença, tosse é sintoma de alguma doença, né? E a classificação é muito temporal, de acordo ao tempo que você está com essa tosse. Então a tosse ela pode ser aguda, quando tem poucos dias ou semanas, né? E crônica, acima de 8 semanas. Doenças completamente diferentes desses dois tipos. A aguda, que é a mais comum da gente ter, a gente tem em média 4 infecções respiratórias por ano, né? Muito comum da gente ter um resfriado, uma coisa dessa. É das causas mais comuns. Por quê? Irrita, e aí fica aquela secreção caindo lá atrás, você incomoda, você deita, você tosse. Então o reflexo de tosse acontece o tempo inteiro justamente por causa disso. Tem uma secreção caindo por aqui, eu já fiz um vídeo para vocês e acaba irritando. Então esse é o primeiro aspecto de vocês ficarem imaginando das causas da tosse aguda. E qual tratamento? Eu tenho um vídeo aqui falando, né? Limpeza, limpeza, limpeza para sair essa secreção. Se for alérgica, né? Que pode dar também, mas geralmente não dá aguda, né? Ela vai durar um tempo maior, né? Nas rinites, né? Sinusites e outras coisas. Aí eu vou entrar nelas no caso da tosse crônica. Na aguda, que geralmente é o resfriado comum, tudo isso é limpeza, limpeza, limpeza. Lembrando, tem que ficar atento porque ela pode cronificar, pode passar o tempo e pode ter infecções associadas. E essas infecções associadas têm que ser tratadas, muitas vezes até com antibiótico, né? Além disso, o quadro agudo, além do resfriado, além de uma coisa assim, corpo estranho em criança, você tem que ficar atento. Às vezes alguma coisa entrou pelo nariz, é aquele engasgou e ele vai tossindo, porque está aquilo irritando o tempo inteiro, né? Às vezes o paciente ele não tem um refluxo gastroesofágico constante, mas assim, comeu muito, exagerou e aquela acaba regurgitando e aí ficou irritando, né? Pode acontecer também, né? Mas o mais comum realmente do quadro agudo é esses resfriados, infecções bacterianas, tudo isso. O que é que você tem que ficar atento? Sinal de alerta. Febre importante, né? Queda do estado geral, tudo isso pode indicar uma infecção mais grave, uma sinusite bacteriana, e você tem que tomar antibiótico para tratar. Nos casos das agudas, a grande maioria dos casos é isso. Aí na crônica, a crônica tem muita coisa. A crônica você vai ter que olhar os fatores associados, né? Então, alguém que sempre tem isso, com alergia, rinocinusite, ele vai ter que ir para o otorrino vai dar remédio, vai dar antialérgico, muitas vezes vai ter que dar corticóide, vai explicar os fatores que te irritam, você vai ter que muitas vezes fazer teste para ver qual alérgico está te irritando, né? Vem em casa, vê onde tem mofo, tudo isso. Então, é um tratamento mais complexo, mas acontece com frequência no caso do paciente tosse crônica. Asma também, né? Rinite e asma às vezes andam muito juntos, né? Porque o pulmão, falei com vocês, também tem receptor. Então, às vezes, a dificuldade de respirar, o paciente irrita, cria mais muco, cria mais secreção, irrita também, é uma das causas, né? E existem outras causas, como refluxo gastroesofágico, então é crônica, porque mais de 8 semanas, vai e volta, você deita, se alimenta muito, aí volta, irrita, e aí seu esôfago também tem receptor de tosse, você tosse e tal, tudo isso pode acontecer também. E tem quadros de pacientes fumantes crônicos, né? Bronquite, né? Clássica, que todo mundo fala, DPOC, né? O pulmão fica ali irritado, então tá o tempo todo a pessoa tossindo, né? Problemas pericárdio também pode dar também esse quadro de tosse, né? E lembrando os casos mais graves, né? Que a gente sabe que o Brasil é endêmico de tuberculose. Tuberculose é um caso clássico de tosse crônica, mas realmente é tosse com alguns comemorativos. Perda de peso, saída com secreção com sangue, né? É uma tosse que não melhora durante muito tempo. O paciente vai e volta, aquela tosse irrita, né? E a tuberculose, ela tem um aspecto muitas vezes quase não dá febre, uma febrezinha baixa. E às vezes o paciente não percebe, porque ele, poxa, eu só tenho uma tosse. Mas muitas vezes tem outros comemorativos. A mesma coisa acontece com o cigarro. Por quê? O cigarro, além de dar DPOC asma, ele é um fator de risco porque o grande vilão de risco, de gravidade para o pulmão e também do fumante, o tumor.
Então, se você tem um tumor, a depender da localização do tumor, a tosse pode ser um dos únicos sintomas. Só que normalmente a tosse crônica, né, passando de 8 semanas, normalmente tem outros comemorativos, né, fator de risco, fumou muito, é um fator de risco. A idade, né, a idade também é outro fator de risco, né. Quanto mais velho, maior a chance de você ter um tumor, não tem jeito, a vida da gente é assim, né. Terceiro aspecto, tosse com secreção, sanguinolenta, perda de peso associado, também é um fator. Então, o médico, quando vai olhar, quando você fala de tosse crônica, ele vai olhar todos esses comemorativos. Lembrando, principal classificação, aguda, crônica. Além disso, né, na hora que a gente vai ver as características, o médico pergunta muito para o paciente, né, se a tosse é produtiva, se tem alguma secreção ou a tosse seca. Porque na hora da gente raciocinar, independente dela ser aguda ou crônica, né, você ajuda a montar esse quebra-cabeça. A tosse muitas vezes produtiva. Você está gripado, aí tem secreção no nariz, então uma tosse muitas vezes produtiva, né? Que tem uma secreção para você ter. Muitas vezes na asma, o paciente pode ter aquela tosse, uma tosse seca, uma tosse irritativa, irrita, tudo isso, né? Além disso, né? Além da secreção, muitas vezes o médico pergunta a característica da secreção, é esverdeada, é amarelada, isso pode ajudar para pensar na sinusite bacteriana. Então, são aspectos também que o médico olha, né? E no caso dos tumores, o grande fator vão ser olhando os fatores de risco. Lembrando, Júlio, pode vir só com tosse, sem secreção, sem sangue na tosse? Pode acontecer. Pode ser até sem perda de peso? Pode ser também. Mas normalmente o médico vai ficar mais atento, vai se preocupar mais com a tosse crônica e pensar no tumor, no contexto. Contexto de idade, geralmente população da terceira idade, acima de 65 anos de idade, muitos fumantes, óbvio que tumor de pulmão pode vir em pessoas não fumantes, mas um fator de risco dos mais relevantes que a gente tem é o uso crônico do cigarro. E aí vai ser o grande fator confundidor, e muitas vezes o médico vai ter que pedir tomografia, tudo isso para tirar dúvida, é o DPOC no fumante. Porque o pulmão do fumante, né, ele modifica o funcionamento e é muito comum esse paciente ter falta de ar e ter tosse de forma crônica, né? Qual, Júlio, é a grande diferença dos dois? Às vezes o médico vai analisar se teve alguma mudança nas características. O paciente com DPOC, ele já tem tanto tempo aquilo, né? Aquela tosse muito tempo, então ele sabe as características dela. Óbvio que tem que ficar atento, tanto que tem até um debate aí, um oncologista que faz muito com pneuma e tal, de alguns pacientes até serem necessários fazer alguns exames de triagem, para justamente afastar, em alguns casos, uma tomografia específica, tudo isso, casos de tumores. Mesmo um paciente, às vezes, oligossintomático que fumou durante muitos anos e quantidade de cigarro também, porque a chance dele é muito maior de ter algum tipo de tumoração. Então, entendendo isso, características da tosse, tempo de duração da tosse, secreção, né, estado geral, aí você vai entender. Tosse crônica normalmente precisa de investigação médica, né? Tosse aguda, Júlio, tô com resfriado, tá, fica gripado. Não sempre você vai precisar médico, sua própria imunidade, seu próprio corpo vai resolver isso. Então, na maioria das vezes, você nem vai precisar nenhuma avaliação específica, a não ser quando tem os comemorativos, né? Temos a idade, aí tem febre, não tá melhorando aquilo, seu estado geral tá pior, né? Veio mais forte do que você esperava. Também tem gripe, né? A gripe, ela tem essas características, lembra muito resfriado, mas de forma mais intensa, a morbidade e a mortalidade também, né? Pra vocês terem ideia, a gripe tem maior, em especial no seu extremo da idade, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.